Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Notarial e Registral. E nesse momento nós vamos começar a analisar os objetivos que alguns autores chamam de princípios masters do Direito Notarial e Registral. Quando nós vamos analisar esses princípios ou objetivos, eles estão descritos logo no artigo 1º da Lei 8.935, que é a lei que nós estamos estudando aqui. Então, artigo 1º da Lei 8.935 de 94. Nessa lei está descrito que os objetivos, e segundo alguns autores também princípios, são da publicidade, autenticidade, eficácia e segurança. Publicidade, só para dar um conceito rápido, publicidade é porque os atos praticados nos cartórios, notariais e registrais são para ser públicos. Eles existem quase na sua totalidade para que a sociedade tenha conhecimento da existência deles. Então, o que existe em cartório é para ser público. A autenticidade é para que não se duvide que realmente aquele ato foi praticado pelas partes. Então, é um ato autêntico, realmente as pessoas praticaram aqueles atos, procuraram as formas legais para praticar esses atos. Eficácia, que parece um pouco com segurança, a eficácia quer dizer que aqueles atos praticados em cartório, enquanto não forem modificados, são válidos. Então, se eu quero saber quem é dono de um imóvel e buscar a certidão dele em um cartório de registro de imóveis, eu vou saber que realmente a pessoa lá indicada é de fato o proprietário do imóvel. Então, os atos praticados em um cartório são verdadeiros, estão produzindo efeitos, até que um outro ato ou uma sentença judicial venha a modificá-los. Mas eu queria só chamar a atenção ao elemento da segurança. Nós, em outros momentos, vamos falar um pouco mais sobre publicidade, autenticidade e eficácia. Mas a segurança, pessoal, ela tem uma especial relevância. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso são os autores que falam que a segurança tem uma especial relevância porque os cartórios existem basicamente por causa da segurança. Para dar uma segurança, eles fazem publicidade dos atos que lá estão, foram praticados ou estão registrados, é por causa dessa segurança que tanto se busca. Então, quando eu estou falando de segurança, eu estou falando, por exemplo, que quando a gente tem acesso a um ato que foi praticado no cartório, ele foi praticado respeitando as normas legais. Se está lá no cartório, respeitou as normas legais. Se não respeitou, que um juiz de direito venha e modifique. Mas enquanto isso não acontecer, aquele ato praticado respeitou as normas legais. Então, se um casamento, se eu tenho uma certidão de casamento feita lá num cartório, registrada no cartório de pessoas naturais, aquele casamento obedeceu os requisitos legais. Se tem uma certidão de cartório falando que o professor Roberto adquiriu um imóvel, o professor Roberto adquiriu um imóvel respeitando os trâmites legais. Tá certo? Isso evita muito surgimento de conflitos, isso dá segurança às pessoas sobre como proceder. Então, se alguém precisa negociar comigo, precisa saber se eu tenho um imóvel, ele vai saber como proceder de posse de uma certidão. E a segurança também, mas aí não é tão relevante, embora seja muito importante, mas a segurança também é apontada como o fato de tudo que você registra em cartório, aquilo não se perde. Você pode perder a certidão, o cartório pode pegar fogo, mas existe um sistema eletrônico que recupera todos os atos praticados em cartório. Então, esses princípios, ou objetivos do direito notarial, publicidade, autenticidade, eficácia e segurança, é um dos elementos mais cobrados da nossa matéria, inclusive em concursos, a tal ponto que os cursinhos preparatórios deram um macete dos pães, os pães do direito notarial. Então é para você guardar e não esquecer nenhum desses princípios, tá bom? Muito, muito, muito importante isso aqui. Publicidade, então,
para dar, né, ciência à sociedade dos atos ali praticados. 99% dos dados cartorários são para ser públicos. Existem algumas coisas que não são públicas, pessoal, mas é porque envolvem muita questão da intimidade da pessoa, certo? Então, pessoas adotadas, por exemplo, então não se dá certidão se ela foi adotada ou não, dá a certidão de nascimento, como qualquer outra pessoa. A autenticidade, né, a gente ter certeza de que aquele ato foi praticado realmente pelas pessoas que a certidão cartorária indica. A eficácia, a gente sabe realmente, né, que os atos foram praticados e estão produzindo efeitos até que isso seja modificado. E a segurança é que realmente obedeceram os requisitos legais. Certíssimo? Estou falando muito aqui de notário, estou falando muito de registrador. Quem são esses notários e esses registradores? Pessoal, nós vamos falar dos atos que eles praticam na aula seguinte, mas eu só queria dizer para vocês que as expressões notário e tabelião, né, são sinônimas. Isso é pacífico? Não. Tem gente que acha que tabelião, né, ou notário, dependendo do autor, deveria ser só o titular do cartório de notas. Então não tem muito, assim, são poucos os que discordam. Mas para todos os efeitos do nosso curso, a gente vai pegar o posicionamento da maioria e o posicionamento adotado pela lei, notário e tabelião, vamos considerar como sinônimos. Então, quem são os notários ou tabeliães? Né? Tabeliães, viu, pessoal? Não é tabeliões, não. Tabeliães. Quem são os tabeliães? São os chefes, aquelas pessoas concursadas que são os titulares dos serviços de tabelionato e de notas. E registrador e oficial de registro também são expressões sinônimas. Então, aqueles titulares, aqueles que passaram no concurso e que o Estado entregou para eles um serviço de um cartório de registro. E nós vamos falar, como eu disse, quais são esses cartórios de registro na aula seguinte. Tá bom? Então, são bacharéis em direito. Tem exceção? Tem. Nós vamos, quando a gente estiver falando dos concursos de cartório, eu vou lembrar a vocês que os titulares, né, titulares não, aqueles funcionários de cartório que trabalharam lá por mais de 10 anos de forma ininterrupta, podem prestar concurso sem ser bacharéis em direito. Mas a grande maioria são bacharéis em direito, não precisa ter passado no exame da OAB, não precisa ter tempo de advocacia, nada. Basta ter o diploma de bacharel em direito. E outro detalhe, esse diploma só é exigido na data da posse, tá bom? Não é na data do nosso concurso. Então são bacharéis em direito, a quem são delegados os serviços notariais e registrais. Nós estudamos isso na aula passada, que a Constituição manda os estados delegarem essas funções a particulares. E são dotados de fé pública. Nós do direito já sabemos mais ou menos o que é fé pública, é uma presunção de veracidade. Então o que o artigo 3º está falando para nós? Que tudo aquilo que um tabelião, um oficial de registro, ele dita ou escreve, presume-se realmente verdadeiro, para ter segurança jurídica. Se eu falar que a assinatura de alguém é verdadeira, é uma coisa. Se um tabelião falar que a assinatura é verdadeira, é outra história. Ele tem presunção de veracidade, eu não tenho. Então, são dotados de fé pública. Tudo aquilo que ele dita ou escreve presume-se verdadeiro, mas é uma presunção relativa de veracidade. Poucos são os atos cartorários em que há uma presunção absoluta. Nós vamos falar isso também no nosso curso para frente. Mas sendo presunção relativa, isso cai mediante decisão judicial. Uma decisão judicial pode anular o que consta num cartório de registros ou até de notas. Tá bom? Presunção é relativa. Você já sabia disso. Se, por exemplo, alguém está lá registrado como pai, contestar a paternidade, por que ele pode contestar a paternidade se a certidão cartorária fala que ele é pai? Porque a presunção da certidão é relativa.
Então ele está buscando anular aquilo que consta no cartório. Se uma certidão fala que eu sou proprietário, por que alguém pode contestar judicialmente a minha propriedade? Porque a presunção é relativa de veracidade. Tá bom? Então podem ser anulados judicialmente. E só para a gente encerrar, existe um artigo 4º aqui que eu vou só praticamente apresentar para vocês, porque ele depende muito de normas estaduais, que ele explica, traz assim as linhas gerais, os conceitos gerais sobre a prestação dos serviços pelos notários e registradores. Então lá fala que tem que ser eficiente, fala que tem que ser adequado. Só que quando eu estou falando que tem que ser eficiente e adequado, pessoal, isso é muito subjetivo. O que é eficiente e adequado para mim pode ser diferente para vocês. Então, para a gente entender o que é um serviço eficiente e adequado, a gente precisa consultar o Código de Normas do Estado. Então, todo Estado tem um código de normas que regulamenta os serviços cartorários naquele território. Então, esses códigos de normas normalmente trazem definições, o que o Estado entende como um serviço eficiente e adequado. Então, a gente precisa analisar esses códigos de normas estaduais para entender isso melhor. Como não é o nosso objetivo, eu nem posso fechar aqui, por exemplo, no Código de Normas de Minas, porque nós temos estudantes de São Paulo, não são poucos, então fica só a ideia para nós. Segurança nos livros, certo? Tem que ter um local que permita segurança no sistema informático também, e que seja de fácil acesso à população. Aqui na nossa cidade de Uberaba, por exemplo, nós temos cartórios que funcionam em shoppings, que é um lugar de mais fácil acesso à população do que um shopping center. Então nós temos mais de um cartório aqui que fica situado dentro de um shopping center. Registro de nascimento, por exemplo, que é importante, importantíssimo para o recém-nascido. Nós temos maternidades que têm postos do cartório de registro civil dentro da maternidade, que é local de mais fácil acesso do que dentro da maternidade. Então, isso aqui acontece. Com relação ao registro civil das pessoas naturais, lá onde faz registro de casamento, nascimento e óbito, pessoal, os serviços são ininterruptos. Eles funcionam no final de semana em regime de plantão. Se você for lá no cartório, vai estar fechado. Mas provavelmente tem um telefonezinho na porta para você entrar em contato com o responsável, caso você precise, com urgência, de um documento que está lá. Por exemplo, às vezes eu preciso registrar o óbito de alguém para fazer o enterro, por exemplo. Às vezes eu preciso registrar o óbito para fazer a cremação de alguém. Então, se eu precisar, se não puder aguardar o próximo dia útil, então o cartorário ou alguém que o represente vai me atender no sábado, domingo ou feriado. O atendimento público será de no mínimo 6 horas, só para a gente encerrar. E quando eu falo isso, as pessoas pensam, nossa, mas é que mamata, Então trabalha 6 horas, enquanto o resto do país trabalha 8, até mais do que isso. Não é assim que funciona não, pessoal. O que a lei está falando é que o atendimento ao público é que será de no mínimo 6 horas. Mas é lógico que o cartório trabalha muito, tem muito serviço interno. Então, muitas vezes, o cartório trabalha lá 8 horas por dia, como qualquer outro local. Só que 6 horas atende ao público, ele fecha para colocar o serviço em dia, ele trabalha 2 horas de porteira fechada, de porta fechada. Então o trabalho interno pode durar muito mais e os serviços cartorários são muitos mesmo. Perfeito? Então, rapidamente, são essas as noções que eu queria trazer para vocês na aula dessa semana. Agradeço, senhores, e até a semana que vem.